Vamos lá, Paulo. Bom, sobre o pronunciamento breve do presidente Bolsonaro, ele exaltou, na verdade, o quê? O lado heróico do povo brasileiro, o patriotismo, a tolerância, a miscigenação num país onde insistem em tentar de forma artificial segregar o povo entre negros e brancos, postura absolutamente sem sentido, onde 40% se consideram pardos, né? E o que parte da imprensa conseguiu destacar é isso, que ele exaltou ou teria exaltado o golpe militar. Eu vou ler o trecho para que o nosso ouvinte ou o nosso telespectador possa julgar por conta própria esse tipo de chamada e ver se há ou não verdade nisso. A única parte que ele fala desse período. Nos anos 60, quando a sombra do comunismo nos ameaçou, milhões de brasileiros identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas foram às ruas contra um país tomado pela radicalização ideológica, greves, desordem social e corrupção generalizada. O sangue dos brasileiros sempre foi derramado por liberdade. Veja, isso está em linha com o editorial do jornal O Globo da época, né, onde disse ali que foi impedido um golpe verdadeiro, que era o golpe comunista. Todo mundo sabe que havia esse anseio. O próprio Brizola, na época, tinha dito que ia vir de um lado ou de outro a tomada de poder, e há uma tentativa de reescrever a história como se naquela época fossem pessoas lutando pela democracia, sendo que basta perguntar a alguns um pouco mais honestos, como o Gabeira, que já reconheceu que ninguém queria saber de democracia naquele momento. A inspiração deles era, e para muitos continua sendo, o regime cubano, uma ditadura nefasta, opressora, que está aí há meio século dilapidando o povo cubano, tratando como escravo aqueles que vivem lá na ilha caribenha presídio, né? Então, não há essa exaltação de regime militar, de golpe, de nada disso. O que há é um reconhecimento, que qualquer historiador sério tem que reconhecer, que naquele momento havia uma tentativa em curso de dar um golpe no país e levar o Brasil na direção de Cuba. Que, diga-se de passagem, décadas depois, a mesma turma chega ao poder e tenta, por dentro da democracia, corroer os seus pilares e, uma vez mais, nos levar nessa direção. Apontava na direção de Venezuela e foi impedido esse projeto totalitário do PT, que contava ali com o Mensalão, com o Petrolão, graças ao impeachment de Dilma Rousseff. Então, esse é o cenário, né? Mas a gente sabe que tem muita gente aí que vai até psicografar a mensagem, se for preciso, do Roberto Marinho para poder reescrever a história como ela aconteceu. Então, isso é o que temos, né? Aí você vê o próprio jornal hoje, Globo, falando de panelaço, usar uma imagem que usou quando teria tido panelaço na saída do Nelson Taik, né? Então, é uma coisa assim, realmente, que parece que a fábrica de fake news anda a todo vapor para impor uma narrativa que visa a desgastar o governo, custe o que custar. Tem um humorista aí, que tem um público muito mais de esquerda, que foi fazer uma enquete. Teve mais de 450 mil votos na enquete. E ele perguntava se a eleição fosse hoje, em quem votaria. Para surpresa dele, provavelmente, 43% responderam Bolsonaro, né? Para dar a prova do viés ideológico do seu público, 26% disseram Ciro Gomes, que não tem nem 5% em pesquisas nacionais, né? Então, esse é o quadro. As pessoas fora da bolha progressista percebem o truque, percebem a tentativa de encaixar a narrativa, custe o que custar, tipo um Barroso da vida, de que a grande ameaça à democracia brasileira vem do governo federal do presidente Bolsonaro. E aí são pessoas dispostas a passar pano para um sujeito como o Lula, que já lançou uma campanha oficial contando com a ajuda dos seus companheiros do Supremo Tribunal Federal para limpar a sua ficha suja e sair candidato em 2022. E ali fala um bando de groselha, de baboseira, de ladainha, invertendo totalmente as coisas, acusando o Bolsonaro daquilo que ele é, achando que vai convencer alguém fora da patota fanática do PT, né? E tem gente que está nessa disputa polarizada entre Lula e Bolsonaro, tentando manter uma equidistância, chamemos assim, né? Porque é contra tanto o mensalão quanto a rachadinha. Ora, esse tipo de discurso meio Moretti convence alguém?